O último pedido na sacristia. Porto Alegre, agosto de 2025. Chovia um chuvisco fino que grudava na pele como suor de arrependimento. Eu nunca tinha reparado como o cheiro de café queimado da padaria Doce Amanhecer, na esquina da Rua dos Andradas com a Avenida Borges de Medeiros, se misturava com o mofo das paredes quando a umidade subia. Eram 5 da manhã, e eu, Zé Maria, balconista há 16 anos do mesmo balcão, observava as gotas escorregarem pela vitrine enquanto empilhava pães de queijo ainda mornos. O rádio tocava um samba-enredo antigo, daqueles que faziam a gente lembrar dos tempos em que a escola de samba Imperadores do Sul desfilava na beira-mar sem medo de chuva. Ó, Zé, passa um café pra mim, véio. Tô com a alma mais seca que o bolso depois do carnaval, pediu o seu Doca, o taxista que sempre parava ali antes do primeiro serviço. Ele se encostou no balcão, os olhos vermelhos de noitada mal dormida. Tá na mão, velho. Mas hoje o café tá mais amargo que a vida do Lula em 2018, brinquei, servindo a caneca fumegante. Seu Doca riu, mas era um riso vazio, daquele jeito que a gente ri quando não tem mais nada pra fazer. Eu conhecia aquele riso. Conhecia bem. 3 anos antes, eu era o cara que ria assim. O cara que, depois do expediente, em vez de ir para casa, se enfiava nos becos da Cidade Baixa, onde o cheiro de mijo se misturava com o de crack queimando em latas de alumínio. O cara que, uma noite, depois de fumar até não sentir mais os dedos, entrou arrastando os pés na igreja Nossa Senhora das Dores, ali perto da Praça da Alfândega, e se jogou no chão da sacristia como um trapo sujo. Não era a primeira vez que eu me escondia lá. O padre Geraldo, um gaúcho de voz grossa e mãos calejadas de tanto abençoar gente perdida, já me tinha encontrado outras vezes. Mas naquela noite, eu não estava só bêbado ou drogado. Eu estava acabado. O coração batia tão fraco que eu juro que ouvia o sangue gotejando dentro de mim. Maria, me tira dessa, murmurei, com os lábios colados no chão frio. Não era uma oração. Era um grito. Um último suspiro antes de afundar. E então, ela apareceu. Não foi como nos filmes. Não houve coros de anjos nem luzes douradas. Foi só uma presença. Um cheiro de rosas em um lugar que só cheirava a cera de vela e poeira. Uma mão invisível que segurou a minha nuca e me levantou como se eu pesasse menos que uma folha de papel. Tu não vai morrer aqui, meu filho, uma voz disse. Não era alta, não era grave. Era certa. Como o som de uma chave girando na fechadura depois de anos batendo a porta. Quando o padre Geraldo me encontrou, eu estava sentado no chão, os olhos secos, a respiração firme. Ele não perguntou nada. Só me deu um cobertor e um pedaço de pão. E eu soube, da maneira mais profunda que uma pessoa pode saber algo, que aquilo não era o fim. Era o começo de uma briga que eu ia ter que travam todos os dias. Agora, 3 anos depois, eu era o balconista que servia café pro seu Doca e ouvia as fofocas da dona Cida, a dona da banca de jornais em frente, enquanto ela reclamava que o prefeito tinha deixado a festa da uva de Caxias do Sul roubar a cena do Festival de Inverno de Gramado. Mas ó, Zé, tu viu que vão fazer uma ciranda lá na usina do gasômetro sábado que vem? Dona Cida ajustou o chale nas costas, os olhos brilhando. Vai ter quentão, pastel, e até um grupo de maracatu vindo de Recife. Ah, deve ser bom, respondi, distraidamente. A verdade é que eu não gostava muito de ciranda. Muita gente, muito barulho. E eu ainda tinha medo de multidões. Medo de me perder nelas. Mas naquele sábado, algo me levou até lá. Talvez fosse o cheiro de canela do quentão que subia pela beira-mar. Talvez fosse a música, os tambores batendo no ritmo do meu próprio coração. Ou talvez fosse ela de novo, me empurrando para frente. Eu fiquei no canto, observando as rodas se formarem, os pés descalços batendo no chão úmido, as saias coloridas rodopiando. Até que uma mão me puxou. Vem, Zé. Não fica aí parado que nem estátua do Borba Gato, disse-a. A mão que me arrastou para dentro da dança. A voz era de Dona Marlene, a dona do barracão de pastéis ali na Feira do Livro. Ela tinha uns 60 anos,
cabelo preto com mechas brancas presas num coque desengonçado, e um riso que parecia sair direto do peito. A mão dela era áspera, cheia de calos de tanto amassar massa, mas o aperto era firme. Tá com medo de quê, guri? Ela cutucou, puxando meu braço. A ciranda não morde. E se tu cair, a gente te segura. Eu hesitei. O cheiro de terra molhada depois da chuva fina misturava com o do óleo quente dos pastéis, e o som dos tambores do maracatu parecia coar dentro da minha caixa torácica. Era como se o meu corpo todo vibrasse no mesmo ritmo, mas a minha cabeça ainda resistia. Não sei dançar, Dona Marlene, menti. Ela riu, mostrando os dentes tortos. Dançar não é saber, Zé. É sentir. E tu tá sentindo, sim. Olha só como tu tá tremendo. Era verdade. Minhas mãos suavam, e não era só pelo frio úmido de agosto. Era como se algo dentro de mim quisesse explodir, sair correndo ou dançar. Dançar até não aguentar mais. Vem, ela insistiu, e dessa vez não foi um pedido. Antes que eu percebesse, estava no meio da roda, com as palmas das mãos batendo no ar, os pés tentando acompanhar o ritmo. As pessoas giravam ao meu redor, sorrindo, cantando coisas que eu não entendia direito, mas que me faziam arrepiar. Ó, ciranda, cirandeira! Guarda essa menina! Que eu não quero que ela vá! E então, entre um giro e outro, eu a vi. Ela estava lá. Não no meio da multidão, não como uma aparição de luz ou voz do além. Não. Ela estava dentro da dança. Nos sorrisos das mulheres que rodopiavam, no suor dos homens batendo o tambor, no cheiro de canela que subia do quentão. Mas, acima de tudo, estava nos olhos de uma criança. Uma menina de uns 7 anos, magricela, com um vestido azul desbotado e os pés descalços despite da chuva fina. Ela me olhava fixamente, como se me conhecesse há anos. E quando nossos olhos se encontraram, ela esticou a mão e apontou para o meu peito. Tu tá com ela aqui, disse a menina, com uma voz tão clara que parecia cortar o barulho da festa. Meu coração parou. Porque eu sabia do que ela estava falando. A pedra. Aquela pedra branca, do tamanho de uma moeda, que eu tinha encontrado na sacristia da igreja Nossa Senhora das Dores, lá na rua Duque de Caxias, 3 meses atrás. A pedra que eu guardava no bolso da camisa do uniforme de balconista desde então, como se fosse um talismã. A pedra que, segundo o padre Lúcio, não tinha nenhuma explicação geológica para estar ali, porque a igreja era toda de tijolo e argamassa, e não havia nenhuma construção de pedra por perto. Ela te deu isso, a menina continuou, como se lesse meus pensamentos. Mas tu não tá usando direito. Antes que eu pudesse responder, um grito cortou o ar. Zé! Era o Guto, meu chefe na farmácia São Lucas, na Avenida Protásio Alves. Ele vinha correndo em minha direção, o rosto vermelho, suado, os óculos embaçados pela chuva. Tá todo mundo te procurando, cara. A polícia tá na farmácia. Meu estômago revirou. A polícia. Isso só podia significar uma coisa. Eles tinham encontrado. O que eu tinha feito? 3 meses antes, eu ainda era um fantasma. Um fantasma que trabalhava no turno da noite na farmácia, que dormia de dia em um quarto alugado na Vila Ipiranga, que evitava olhar nos olhos dos clientes. Um fantasma que, às vezes, quando a solidão apertava demais, ia até a sacristia da Igreja das Dores, porque era o único lugar onde ninguém me procurava. Até naquela noite de maio. Eu tinha entrado lá depois do expediente, com a desculpa de acender uma vela para minha mãe, que nem sabia se ainda estava viva. Mas a verdade é que eu só queria um lugar quieto para fumar o último pedaço de crack que me restava. Sim, eu sei. Um viciado, um ladrão, um mentiroso, eu já tinha sido tudo isso. Mas naquela noite, quando acendi o cachimbo improvisado com papel alumínio, algo aconteceu. Algo me empurrou. Não foi o vento. Não foi a culpa. Foi como se uma mão invisível me jogasse contra a parede, e quando eu bati a cabeça no armário de hóstias, uma pedra branca caiu. A pedra que caiu do céu. A pedra branca rolou pelo chão de mármore frio,
parando bem aos meus pés. Era pequena, do tamanho de uma moeda, mas pesada, como se carregasse algo dentro. Quando a peguei, senti um calor estranho, quase queimando a palma da mão. E então, ela brilhou. Não era um reflexo da vela. Não era minha imaginação. Era uma luz dourada, pulsante, como se a pedra respirasse. E no meio daquele clarão, vi uma mulher. Não era uma visão borrada, daquelas que a droga costuma dar. Era nítida, uma senhora de vestes brancas e azul, com os braços estendidos, e um olhar que me atravessou como uma faca. Não era raiva. Não era pena. Era algo mais, algo que me fez soltar o cachimbo no mesmo instante, como se ele queimasse. Filho, a voz não veio dos meus ouvidos. Veio de dentro. Eu caí de joelhos. Não por medo. Por reconhecimento. Era ela. Nossa Senhora Aparecida. E eu, um lixo humano, tremendo no chão da sacristia, com as mãos sujas de cinza e culpa. 3 dias antes. Eu trabalhava no mercado público, na banca do seu João, um velho português rabugento que me deu chance quando ninguém mais queria me empregar. Balconista, isso é que eu era. Ou melhor, isso é que eu fingia ser. Porque, na verdade, eu roubava a mercadoria quando o velho virava as costas. Um queijo aqui, um salame ali, um maço de cigarros para trocar por pedra. Porto Alegre em agosto é úmida, com aquele garoa fina que gruda na pele e nos ossos. Naquela semana, a cidade fervilhava com os preparativos para a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que ia acontecer no fim do mês. As ruas perto da Avenida Beira-Mar já estavam enfeitadas com bandeirinhas azuis e brancas, e à noite, os tambores da ciranda ecoavam dos barracos do bairro Humaitá. Ô, Zé! Gritou o seu João, me acordando dos meus pensamentos. Esse cliente aqui quer meio quilo de linguiça, não é um pedaço de chouriço roubado, hein? Eu ri, forçando um sorrisinho. O velho sabia. Sempre soube. Mas nunca me entregou. Talvez por isso, naquela noite, depois do expediente, eu tenha sentido uma pontada de vergonha quando passei pela Igreja das Dores. Era perto da rua Duque de Caxias, um lugar que eu evitava desde criança, porque minha mãe me levava lá quando ainda acreditava que eu podia ser salvo. Mas naquela noite, a vergonha não foi suficiente para me parar. O empurrão. Quando a pedra caiu, eu não tinha mais dúvidas, aquilo era um sinal. Mas sinais não pagam dívidas. E eu devia muito para o rato, um traficante que operava perto do cais do porto. Se não entregasse o dinheiro até a meia-noite, ele ia me achar. E o rato não brincava em serviço, o último cara que deveu para ele apareceu boiando no Guaíba com as mãos amarradas. Saí da sacristia correndo, a pedra ainda queimando no bolso. A chuva tinha aumentado, e as ruas estavam desertas, só uns bêbados saindo dos botecos da Rua da Praia. Eu precisava de dinheiro. Rápido. Foi então que vi ela. Uma velhinha, toda encolhida sob um guarda-chuva rasgado, tentando atravessar a Avenida Borges de Medeiros. Um carro buzinou, e ela quase caiu. Sem pensar, corri e a segurei pelo braço. Cuidado, vó! Gritei, puxando-a para a calçada. Ela me olhou com os olhos claros, quase transparentes, e sorriu. Deus te abençoe, meu filho. E então, ela me deu algo. Não foi dinheiro. Foi um terço. Um terço velho, de contas desgastadas, com um medalhão de Nossa Senhora Aparecida. Pega. Você vai precisar. Eu queria rir. Precisar de um terço? Eu precisava era de 5.000 reais até a meia-noite. Mas quando olhei para o medalhão, a pedra no meu bolso brilhou de novo. A perseguição. O rato me encontrou no bar do China, um antro fedido perto do mercado público onde eu costumava fazer meus negócios. Ele estava com 2 capangas, um com uma faca, outro com um revólver enfiado na cintura. Zé Maria, ele disse, sorrindo. Tu tá me devendo. Eu tentei negociar. Mentir. Chorar. Nada adiantou. Me dá até. A perseguição. Me dá até amanhã, rato. Só mais um dia.
O riso dele foi um estalo seco, como um osso quebrando. Amanhã tu vai tá morto, Zé Maria. O bar do China cheirava a cerveja azeda e urina. A chuva fina de agosto colava nas paredes descascadas, e o som dos pratos sujos no balcão misturava-se com o zunido dos mosquitos. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, a pedra no bolso queimando como carvão. Vou te dar a metade agora mesmo, menti, tentando ganhar tempo. Só me deixa trabalhar hoje à noite. O rato inclinou a cabeça, como um urubu farejando carne podre. Trabalhar? Ele riu de novo. Tu é balconista, Zé. Balconista não ganha nem para comprar um baseado, quanto mais para me pagar. O capanga da faca avançou, o aço brilhando sob a luz fraca do bar. Eu recuei, esbarrando numa mesa. Uma garrafa quebrada estalou no chão. Espera! Gritei, levantando as mãos. Eu tenho uma coisa. Uma coisa que vale mais que dinheiro. Tirou o terço do bolso. As contas desgastadas brilharam por um segundo, como se tivessem vida própria. O rato franziu a testa. O que é isso, véi? Tu tá doido? É abençoado, gaguejei. A velha da igreja me deu. Disse que ia me proteger. O rato pegou o terço, examinando-o com nojo. Proteção? Ele cuspiu no chão. A única proteção que tu precisa é de uma bala na cabeça. O capanga do revólver sacou a arma. Eu fechei os olhos. E então, algo aconteceu. Um estrondo. Não foi um tiro. Foi a porta do bar arrebentando. Uma ventania entrou como um furacão, apagando as luzes. Garrafas caíram, cadeiras voaram. Alguém gritou. Quando abri os olhos, o rato e seus capangas estavam no chão, se contorcendo, como se algo os tivesse empurrado. E no meio do caos, ela estava lá. A velha. A mesma da sacristia. Seus olhos brilhavam como os do medalhão. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão. Corre, meu filho. Eu corri. A fuga. Saí do bar do China como um louco, a chuva batendo no rosto. A avenida Beira-Mar estava vazia, só os postes tremeluzentes refletindo na água do Guaíba. Eu não sabia para onde ir. O rato não ia desistir. Ele tinha contatos na polícia, nos becos, até nos albergues. Mas então, lembrei. A ciranda. Todo ano, em agosto, a comunidade do Areal da Baronesa fazia uma ciranda em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Era uma tradição antiga, da época em que os pescadores pediam proteção antes de sair pro rio. Eu já tinha ido uma vez, anos atrás, quando ainda acreditava em algo. Corri até a Praça Otávio Rocha, onde os tambores já rufavam. As vozes cantavam. Ó Maria, Mãe querida! Proteger os pecadores. Dá força aos desvalidos. Aos que não têm mais amor. Me misturei na roda. Homens, mulheres, crianças, todos de mãos dadas, girando sem parar. O cheiro de churrasco e canela queimava no ar. Uma mulher me puxou pelo braço. Vem, meu filho. Não fica aí parado. E eu dancei. Não por fé. Não por esperança. Dancei porque, pela primeira vez em anos, não sentia medo. Até que ela apareceu novamente. A velha. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado, uma figura alta, envolta numa luz fraca, como névoa sobre o rio. Não era possível. Não podia ser real. Mas quando ela sorriu, soube. Você já está salvo, Zé Maria, sussurrou a velha. Mas precisa fazer uma coisa por mim. Qualquer coisa, respondi, ofegante. Ela apontou para o medalhão. Devolva isso ao lugar onde não deveria ter tirado. O segredo da sacristia. A igreja Nossa Senhora das Dores ficava na rua Duque de Caxias, perto do cais do porto. Era antiga, com vitrais empoeirados e um cheiro de cera e incenso. Eu entrei pela porta lateral, o coração batendo tão forte que pensei que ia explodir. A sacristia estava escura. Só uma vela tremeluzia sobre o altar. E lá,
No mesmo lugar onde eu tinha roubado o terço anos atrás, estava o cofre pequeno de madeira. Mas não era um cofre comum. Era uma urna. E dentro dela, não havia ouro. Havia centenas de terços. Todos iguais ao O segredo da sacristia. Havia centenas de terços. Todos iguais ao que eu tinha roubado na minha última recaída, quando, trêmulo de abstinência, arrombei a porta da sacristia com um pedaço de ferro achado na rua Voluntários da Pátria. Na época, pensei que fosse prata. Vendido no Brick da Redenção por R$ 50, deu para 3 pedras de crack na boca do lixo, ali perto da Avenida Farrapos. Mas não era prata. Era algo muito mais valioso. Cada terço tinha uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, igual à que a mulher misteriosa, aquela que não podia ser real, me devolvera na beira do Guaíba, sob a chuva miúda que molhava a Avenida Beira-Mar. Eu a reconheci imediatamente, a mesma que eu tinha jogado no rio anos antes, quando achava que Deus não queria mais saber de mim. Mas ali, na urna, eles estavam todos intactos. Como se ninguém jamais os tivesse tocado. Tu não entende, né, guri? Uma voz rouca veio das sombras. Era o padre Tobias, velho e curvado, que eu conhecia de vista das missas de domingo na Praça da Matriz. Ele acendeu um cigarro de palha, o cheiro misturando-se ao incenso. Esses terços não são para vender. São para salvar. Eu recuei, as costas batendo na parede fria. Salvar quem, padre? Quem precisa? Ele soprou a fumaça, os olhos brilhando no escuro. Todo mês, no dia 12, a Irmandade coloca um terço novo aqui. E todo mês, algum desesperado rouba um. Mas nenhum some de verdade. Meu estômago revirou. Lembrei-me do dia em que, após fumar a última pedra, eu tinha visto ela, a mulher de vestido azul desbotado, os pés descalços na calçada úmida da rua da praia, cantando uma ciranda sozinha, como se o mundo não existisse além daquela melodia. Ó ciranda, ciranda, roda a vida, roda o tempo. Eu a segui, achando que era alucinação. Até que ela virou para mim e segurou minha mão. Esse aqui é teu. Ela colocou o terço na minha palma. Mas não é para ficar. Agora, na sacristia, o padre Tobias se aproximou, o rosário pendurado em seu pescoço balançando. Aquela moça que tu viu? Não era nenhuma santa. Era Maria José, a última guardiã dos terços. Morreu há 20 anos, atropelada na Avenida Borges de Medeiros. Mas desde então, ele fez uma pausa, olhando para a urna. Ela aparece para quem precisa. E sempre pede a mesma coisa, devolver o que não é nosso. Meus joelhos fraquejaram. A chuva batia nas vidraças, e o som dos passos da ciranda invisível parecia ecoar pelos corredores da igreja. E se eu não devolver? Perguntei, a voz trêmula. O padre sorriu, triste. Tu já devolveu, filho. Quando entregaste o teu para a moça. Só não sabia que era o início. Ele abriu a urna. Dentro, entre os outros, estava o meu terço. Mas a medalha não era mais de metal. Era de luz. Uma luz suave, pulsante, como se algo vivo estivesse ali, esperando. Agora tu faz parte da Irmandade. O padre pegou minha mão e colocou nela um terço novo, idêntico aos outros. Não é sobre fé. É sobre escolha. Todo dia, quando abrir a porta da tua loja na Rua dos Andradas, tu vai ver alguém que precisa. Não de esmola. De uma segunda chance. Saí da igreja com um terço no bolso, a chuva parando como se alguém tivesse desligado uma torneira. Na calçada, uma criança chorava, sentada ao lado de um homem bêbado. Sem pensar, me agachei e coloquei o terço na mãozinha dela. Guarda isso. Disse, a voz firme pela primeira vez em anos. Um dia tu vai entender. A menina olhou para mim, sério, e guardou o terço no vestido rasgado. Quando levantei, vi ela novamente, do outro lado da rua, perto do mercado público. A mulher de azul acenou, sorriu, e sumiu na multidão que dançava uma ciranda espontânea, como se o mundo todo estivesse celebrando algo que só eu começava a entender. Naquela noite,
pela primeira vez em uma década, não sonhei com crack. Sonhei com uma roda. Uma roda que nunca parava. E no centro dela, não havia vazio. Havia escolha. A compreensão daquele momento me mostrou o valor da persistência.